Ora então, boa noite, irmãos. A mensagem que eu hoje queria trazer para vocês, que eu vos disse há bocado, ou melhor, provavelmente mais ou menos na hora do almoço, é por causa de uma frase que agora anda aí, uma moda que agora anda aí de uma frase, e eu vejo alguns pastores famosos publicarem essa frase, uma frase que, a meu ver, biblicamente falando, não está correta. Não está correta. Eu vou ler esta frase para vocês e depois vamos tentar descortinar tudo isto à luz da palavra de Deus. Então a frase é a seguinte: se você tem amigos do mundo, sugiro preservá-los. Eles podem não ter pedigree espiritual, mas são ótimos em dias nublados e noites frias. Amizade não implica religiosidade. Um bom ateu que lhe diga verdades agudas e seja solidário na dor terá mais serventia que um irmão que lhe saúda com a paz no domingo e lhe dá as costas na saída do culto. Isto ao princípio até parece uma mensagem muito bonita e edificante, mas há aqui algumas coisas que nós temos que ver à luz da palavra de Deus. E são coisas muito sérias. São coisas muito sérias. A primeira, e que eu quero dizer, vamos começar aqui por uma mais simples. Está escrita em 1 Coríntios 15:33 e diz o seguinte: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ora, eu antes de me converter, eu tinha muitos amigos no mundo. Eu gostava imenso dos amigos do mundo. Gostava imenso dos amigos que eram crentes no Senhor Jesus. Dava-me bem com toda a gente, ria com toda a gente, brincava com toda a gente. Mas havia uma questão. Que era... eram pessoas que não criam em Deus. E que não creem em Deus. Que não creem no Senhor Jesus. São pessoas que vivem com os pensamentos nas coisas do mundo. São pessoas que têm conversas sobre as coisas do mundo. São pessoas que têm caminhos tortuosos. São pessoas que, mesmo sem que nós percebamos, nos levam a ter pensamentos tortuosos, nos levam a ter pensamentos pecaminosos, nos levam a ter pensamentos ímpios. Como é que uma pessoa que não crê no Senhor Jesus, que não tem bases bíblicas na sua vida, pode nos dar algum bom exemplo? Ainda que a pessoa, vocês podem até pensar assim: mas existem muitas boas pessoas que não são cristãos. Não. Primeiro há uma coisa que está mal, porque não há pessoas boas. Isso é a primeira coisa. Porque não sei se vocês se lembram, há uma passagem na Bíblia, eu agora não sei de cor por acaso onde é que ela se encontra, porque a minha memória é complicada, mas há uma passagem na Bíblia que fala, quando aquele homem rico vai ter com Jesus e pergunta-lhe, e diz-lhe: bom mestre, o que posso fazer para herdar o reino de Deus ou para herdar a vida eterna? E Jesus, o que é que ele respondeu? Porque me chamas bom. Não há nenhum bom senão Deus. Portanto, não há homens bons. Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, não há homens bons. E se nós somos salvos pela graça, porque cremos no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, porque cremos que Ele veio encarnado como homem, foi morto, ressuscitou e está vivo agora à direita de Deus Pai, e os amigos que nós temos no mundo não creem, como é que nós podemos então chamar-lhes bons? Não é verdade? Este é o meu raciocínio. Portanto, eu não acho que, por muito boas que sejam as intenções das pessoas do mundo, ou dos amigos, entre aspas, amigos, que nós temos no mundo, de uma forma ou de outra vão sempre nos tentar levar para maus caminhos. O diabo aproveita qualquer brecha para nos desviar do nosso caminho. Nós temos que cumprir a nossa parte. Se temos pessoas que consideramos amigas no mundo, nós temos que fazer a nossa parte, que é evangelizar. Se a pessoa não aceita, se a pessoa for contra a palavra de Deus, se a pessoa for contra o Senhor Jesus, está mais do que óbvio o que é que temos que fazer. Não precisamos de andar acompanhados de pessoas que não creem no Senhor Jesus. Outra passagem que eu posso aqui agora falar com vocês. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Ora, isto vem ilustrar exatamente aquilo que eu estava a dizer agora. Aquele que anda com os sábios será sábio. E agora digam-me uma coisa.
à luz da palavra de Deus, a sabedoria que vem do mundo, ou aquilo que nós consideramos sábio, mas que é do mundo, acham que isso é sabedoria real? Acham que isso é inteligência real? Acham que isso é algo de bom para nós, para um cristão? A palavra de Deus mostra que a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, é a coisa mais burra que existe. Não existe sabedoria no mundo. Vocês podem olhar agora aquele homem, que é o homem considerado o homem mais inteligente do mundo, agora não sei o nome dele, que até está numa cadeira de rodas, um homem extremamente doente, é considerado o homem mais sábio do mundo. Sabe o que é que ele defende? Que Deus não existe. Só para aí vocês podem ver a sabedoria que há no mundo. A sabedoria que há no mundo. Vamos voltar a esta frase. Eles podem não ter pedigree espiritual. Pedigree espiritual. A palavra de Deus também fala. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E nós sabemos o que é que provém da carne e quais são as obras da carne. E nós também sabemos o que é que provém do espírito. Basta ler Gálatas 5 para conhecer os frutos do Espírito Santo e para conhecer as obras da carne. Nós sabemos o que provém da carne e o que provém do espírito. Como é que é possível uma coisa destas numa desta frase? Eles são ótimos em dias nublados e noites frias. É poético, não é? É poético. Mas alguma vez eu pergunto, um amigo que não é cristão, um amigo que não é ateu, ou um amigo que não é ateu, perdão, um amigo que é ateu, que não é cristão, poderá porventura levar-nos por algum caminho que seja o caminho de Deus? Mais para a frente eu vou-vos contar uma história que se passou comigo. Ora, vamos voltar às Escrituras. Em João 15, 13 a 14, nós vemos o seguinte. Ninguém tem maior amor do que este. Isto Jesus a falar. De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem é que Jesus está a considerar aqui como amigos? Aqueles que fazem o que Ele manda. E eu pergunto, será que os amigos do mundo, que nós temos no mundo, que não querem saber de Deus, são amigos de Cristo? Não fazendo o que eles fazem? Não fazendo o que Jesus mandou fazer? Será? É complicado, irmãos. É complicado. A amizade não implica religiosidade. O problema é que a palavra de Deus não se baseia em religiosidade. Só há uma religião. A verdadeira que o Pai aceita e está em Tiago 1, 27. Vocês depois podem ler. Essa é a religião que o Pai aceita. Aqui não se trata de religiosidade. Trata-se de cristianismo. Trata-se de pessoas cristãs, da igreja, que não têm algum envolvimento com as coisas do mundo. O único envolvimento que devemos ter com as coisas do mundo, ou com as pessoas do mundo, é evangelizar. Claro que temos que evangelizar, temos que pregar a palavra. Mas agora eu pergunto, se nós muitas vezes temos amigos no mundo, porquê é que nós evangelizamos se os consideramos amigos? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus também ensina. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Mais um exemplo de más companhias, de pessoas que são do mundo. Pessoas mundanas. Pessoas mundanas. Amizade não implica religiosidade. Esta frase que eu estava a falar. Um bom ateu que lhe diga verdades agudas. Que lhe diga verdades agudas. Agora pergunto. Como é que um ateu pode dizer a verdade se ele não conhece a verdade? Qual é a verdade que um ateu vai dizer para alguém que é cristão? Será que um ateu, a primeira coisa que ele vai fazer é falar, tem fé no Senhor Jesus? Crê no Senhor Jesus? É isso que um ateu vai fazer? Não podemos dar brechas ao diabo, irmãos. Não podemos dar brechas ao diabo. A palavra de Deus em Provérbios 18, 24 diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína.
Mas existem amigos mais apegados que o irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Cuidado com os amigos. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as amizades. A palavra de Deus nos exorta a escolhermos as nossas amizades, a escolhermos as nossas companhias, as pessoas com quem andamos. Porque nada que provém do mundo é bom, irmãos. Eu sei que custa ouvir, é verdade, eu também tinha muitos amigos no mundo, mas eu sei como é que eles eram, eu conhecia. Eu vejo agora como eu era de antes, quando andava e estava interessado nas companhias do mundo, e como eu sou agora e como as pessoas olham para mim. Eu tive há dias uma colega minha no trabalho que me dizia: onde é que está o velho Isaac? Volta, Isaac, volta, Isaac, volta, tenho saudades de ti, volta, já não és o mesmo. Nunca mais fosse o mesmo, andas sempre chateado, andas sempre chateado. Eu não ando chateado. Eu sou sério. Eu sou sério. Não me envolvo com palhaçada, não me envolvo com conversas tolas, não me envolvo e nem me assento na roda dos escarnecedores, como a palavra de Deus nos exorta a não fazer. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. São pessoas que constantemente falam mal umas das outras. São pessoas que constantemente nos tentam virar umas contra as outras. São pessoas que constantemente... Como é que a pessoa há de nos dizer o que é verdade se ela não conhece a verdade, se ela não conhece a palavra de Deus, que é a única verdade que nós devemos acreditar, pela qual um cristão verdadeiro se rege? É verdade, também há falsos irmãos na fé, nas igrejas, na comunidade cristã. Eu nem estou a falar de igrejas de pedra. Eu estou a falar de igrejas, comunidade cristã, pessoas, irmãos. Irmãos. Eu nunca me refiro à igreja como um templo. Sempre me refiro à igreja como comunidade de irmãos. Ora, se essas pessoas... Eu sei que existem falsos amigos dentro da comunidade cristã, é verdade. Mas é verdade. Eu sei disso. Mas são pessoas que nunca conheceram a Deus. São pessoas que nunca conheceram realmente o amor de Deus. A palavra de Deus em 2 João 1, 7 a 11 diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal enganador é o Anticristo. É o Anticristo. E há muitas pessoas com as quais nós consideramos amigos e que não confessam o Senhor Jesus como verdadeiro Salvador. Que não confessam que Jesus vem em carne. Pelo contrário. Eu tinha uma vez uma colega minha que dizia: eu sou muito tua amiga, podes falar tudo comigo o que tu me quiseres, mas não fales de Jesus. Eu tentei falar com ela várias vezes. A palavra de Deus exorta-nos a falarmos 2 ou 3 vezes. Se a pessoa não aceitar, nós afastamos. Eu falei com ela até mais do que 2 ou 3 vezes. Houve uma vez, uma noite, que eu quis falar com ela por telefone. Eu até tinha preparado até uma mensagem para ela. Fui à internet, fui à Bíblia, estive a pesquisar. Até tinha preparado uma mensagem para ela. Tive irmãos até às 4 da manhã à espera que ela me ligasse, que ela disse-me que ia ligar e não ligou. Eu afastei-me dela. Afastei-me dela. Afastei-me. Todo aquele que prevarica e não preserva na doutrina de Cristo não teme a Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem tão pouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. 2 João 1, 7 a 11. É preciso dizer mais alguma coisa, irmão? É preciso ter mais alguma coisa? Nós temos que ter muito cuidado com as amizades que nós escolhemos. Nós temos que ter muito cuidado com as amizades e com as companhias com que nós andamos. Vocês até podem dizer: mas Jesus também andava no meio dos pecadores. Claro que andava. E nós também andamos. Fazemos o quê? Evangelizamos. O que é que o Senhor Jesus fazia? Evangelizava. Irmão, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Certo. Nós devemos amar os nossos inimigos. Então agora eu vos pergunto: amar os nossos inimigos significa o quê? Rirmos de todas as asneiras que ele diz, todas as asneiras que ele faz, compactuarmos com tudo aquilo que ele faz, acompanhá-lo nas noitadas, nas bebidas, nos copos, nas mulheres, nas mentiras? Isso é amar os nossos inimigos. Foi assim que Deus nos amou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus estava a falar para quem? Para os discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Como é que Jesus nos amou? Disse-nos o quê? A verdade.
disse-nos as verdades. E nós amamos dizendo as verdades. Não há maior amor do que este. Se bem que Jesus diz na sua palavra, não há maior amor do que este, alguém dar a sua vida pelos seus amigos, certo? Não há maior amor do que o que o Senhor Jesus fez por nós. E é verdade. Mas o que eu quero dizer aqui é, aquela pessoa que mais nos ama ou que mais gosta de nós é aquela que nos vai dizer as maiores verdades. Porque como diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode vir alguma verdade do mundo, como aqui diz nesta frase. Um bom ateu que lhe diga as verdades agudas e seja solidário na dor. Nenhum ateu vai nos dizer a verdade, porque nenhum ateu conhece a verdade. Ou se conhece, rejeita. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com estas frases. Temos que ter muito cuidado com estes ditos. Temos que ter muito cuidado com estas coisas. A palavra de Deus nos exorta mais do que uma vez a escolhermos as nossas amizades e as nossas companhias. Mais uma vez eu vou terminar. João 15, 13 e 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus considera amigos aqueles que fazem o que Ele manda. Como é que nós podemos considerar alguém que não faz o que Jesus manda como amigo? Eu só considero amigo os meus irmãos na fé. E não são todos que eu chamo de irmãos. Muitos que estão aqui no meu Facebook, muitos de vocês estão aqui que me seguem, eu não chamo de irmãos. Não chamo. Porque primeiro adicionaram-me e eu não sei bem porquê, porque continuam a publicar futilidades, continuam a publicar maldicência contra as ordens governamentais, que foi o Senhor que instituiu, como diz a palavra de Deus. O Senhor é que institui o poder dos governadores. Nós devemos sujeitar-nos a eles e não criticá-los. Cumprindo as nossas obrigações. Vocês continuam a postar fotos sensuais, continuam a postar fotos dos vossos bens, continuam a postar vaidade, continuam a postar idolatria, continuam a postar piadas frouxas que não têm graça nenhuma. Portanto, eu não vos posso chamar de irmãos, muito menos chamar-vos de amigos. E amar os nossos inimigos significa servir as pessoas. Não é andar com sorrisinhos para toda a gente e concordar com todas as estupidez e toda a perversidade e toda a imoralidade que os amigos do mundo têm. Não. Não mesmo. Irmãos, era esta a palavra que eu queria deixar. Eu peço que vocês reflitam. Peço que vocês deixem a vossa opinião. Deixem a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre esta frase, sobre isto? Eu tentei basear-me na palavra de Deus. Eu orei muito durante este dia para que o Senhor me orientasse, para que o Senhor me dissesse. Entretanto, a pregação penso já vai com 18 minutos. Eu disse que era entre os 15 e os 20 minutos. Também não quero adiantar muito, porque já são 10h30 da noite. Eu ainda queria estudar um pouco a palavra. Eu deixo-vos com esta mensagem, irmãos, deixo-vos com esta reflexão. Eu espero que a palavra de Deus fique gravada no nosso coração. E eu fico muito feliz, quero deixar aqui uma parte, fico muito feliz por alguns dos irmãos eu estar a conseguir criar uma relação, que estamos a conseguir aproximar-nos e que possamos crescer na graça, possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque, irmãos, é muito importante nós firmarmos na palavra de Deus. Nós não nos podemos firmar nas pregações nem confiar em homens. Nós temos que confiar em Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço de apoio. Nós não podemos confiar em homens, irmãos. Nós temos que confiar em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio. E o que é um princípio? É uma regra. É algo pelo qual nós nos regemos. Aqui o princípio não se refere ao início. Porque senão a passagem dizia o temor do Senhor é o início da sabedoria, é o começo da sabedoria. Até pode ser o começo da sabedoria, mas é o começo, é o meio e é o fim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a base da nossa sabedoria. É por aquilo que nós devemos nos reger. É temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Confiar em Deus e não confiar em homens. Eu não sou nenhum Paulo Júnior da vida. Eu não sou nenhum Paul Washer da vida. Eu não sou nenhum Leonardo Ravenhill da vida. Não sou, irmãos. Sou só um miúdo que nem sequer 30 anos tem, que não é pastor, não é pregador, não é obreiro, não é nada. Eu não sou nada, sou miserável. O miserável perante Deus. Eu peco, sou homem. Tenho orgulho do meu pecado? Não. Aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Não tenho orgulho no pecado. Constrange.
mas sou homem. E por isso eu digo muitas vezes, não confiem em mim, nem nas minhas pregações, sejam como os bereanos, procurem nas Escrituras se aquilo que eu falo é verdade ou não é verdade. Mas estou muito contente por conseguir criar alguma relação com alguns dos irmãos que me acompanham aqui na página. Vocês sabem quem são, não vou estar a citar nomes. E pronto, irmãos, era esta a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que Deus vos abençoe. Não se esqueçam de terminar o vosso dia com uma oração, meditação na Palavra de Deus. Porque é muito importante nós meditarmos e orarmos. Orarmos muito a pedir a Deus discernimento e entendimento, porque estamos nos últimos dias, irmãos. E os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. A apostasia está aí com uma força tremenda. A heresia. Tudo, irmãos. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Pronto, irmãos. Era isso. Uma boa noite a todos e que Deus vos abençoe. Paz.